Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Nós vamos concluir hoje o estudo sobre a luta de Jacó. Hoje é o estudo 8º, né? Então, nós vamos orar para começar este último estudo sobre a luta de Jacó. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento na sua presença, para levar a sua palavra para todos os teus filhos e aqueles que querem ouvir. Que o Senhor venha falar aos corações conforme o Senhor quer. Que o Senhor venha nos ajudar a entender a sua palavra e crescermos espiritualmente na sua presença. Que a tua igreja esteja sendo preparada para o arrebatamento. E o Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. E é isso que nós estamos estudando, a tua verdade, a tua palavra, para sermos libertos, para conhecermos e termos mais fé no Senhor. Assim, venha abençoar cada um dos teus filhos, abençoa cada um nas suas necessidades físicas, espiritual, mental, emocional, que o Senhor esteja visitando cada um. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Então vamos para mais um estudo, né? 8º estudo e último, a luta de Jacó. Então, Lia e Raquel disputam o amor e a atenção de Jacó. É o capítulo 30, Gênesis 30, do 1 ao 25. Então, este capítulo aí, nós vemos a luta das duas esposas de Jacó, não é? Lia e Raquel disputando o seu esposo. Então, a luta de Jacó pelos bens materiais. Agora nós vamos ver a luta de Jacó pelos bens materiais. Então, Jacó já recebeu a bênção do seu pai Isaque, já recebeu a bênção, né? Já recebeu as bênçãos espirituais, agora ele vai lutar pelas bênçãos materiais. Ele vai lutar trabalhar para ter as suas coisas materiais, né? As bênçãos materiais. Porque Isaque já deu espiritualmente, né? As bênçãos espirituais, mas também as bênçãos materiais. Agora ele iria trabalhar para que Deus lhe prosperasse, né? Então Jacó já recebeu do seu pai Isaque as bênçãos espirituais, o direito pela nação de Israel, da qual viria o Salvador Jesus, o Messias dos judeus. Jacó já estava com os seus 11 filhos, faltava somente um, né, que era Benjamim, para completar as 12 tribos de Israel, de onde seria formada a nação de Israel. Estava faltando agora os bens materiais, os quais Jacó iria lutar para conseguir através do seu trabalho, do seu suor. Então, Jacó passou muitos anos trabalhando para o seu tio, né? 14 anos ele passou trabalhando pelas suas esposas. E agora ele vai passar mais anos trabalhando pelos seus bens materiais, né? Para ter as suas ovelhas, os seus rebanhos. Então, aqui Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, que juntas lhe deram 12 filhos, que vieram a ser a nação de Israel. Então, Lia tinha uma serva, uma escrava, mas Raquel também tinha uma, né? Então, Jesus tem 2 noivas
que são os dois reinos de Israel. Então, a Israel dividida em duas, né? Então, Israel é apenas uma nação, mas como ela estava dividida e representa Lia e Raquel, então nós podemos dizer que são duas noivas, né? Lia e Raquel, como nós já estudamos nos estudos passados. Então, Samaria representa o reino de Israel e Judá, o reino de Judá, né? Região da Judéia. E destes dois reinos, que juntos é a nação de Israel, veio os 12 apóstolos, que juntos organizaram a igreja de Jesus, o novo povo de Deus. A igreja de Jesus é a nova humanidade espiritualmente falando, viva em Jesus. Então, a nação de Israel terrena tinha 12 tribos. A nação espiritual tem 12 apóstolos. E esses apóstolos vieram da nação de Israel terrena, né? Das 12 tribos de Israel, que era Judá na época. Uma humanidade nascida da água e do Espírito de Deus, logo nascida do próprio Deus. Então, a nação de Israel, a nova humanidade que Deus criou em Jesus, né? Através da morte e ressurreição de Jesus, através do sangue de Jesus, todos tiveram esta oportunidade de se tornarem uma nação espiritual, né? Em Mateus 16, 18, João 3, 5, Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, só pode entrar no reino de Deus quem é nascido da água e do Espírito. E esse nascer da água e do Espírito significa um novo nascimento, um nascimento espiritual, um nascimento de Deus, nascido de Deus, nascido espiritualmente de Deus, Deus dando vida para o seu Espírito. Em Mateus 16, 18, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O diabo tem feito tudo para destruir a igreja, mas ele não destruirá, porque Deus não permitiu a Satanás tocar na sua igreja. O Satanás sabe muito bem que não tem poder sobre a igreja de Cristo. Então, ele colocou junto com a igreja de Cristo a falsa igreja para confundir aqueles que pertencem ao rebanho de Cristo, mas que ainda não vieram para o aprisco de Jesus. Então, em João 10, 16, Jesus diz o seguinte, deixa eu ler aqui, João 10, 16, Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, aqui está falando daqueles, né, que ainda estão no mundo, inclusive os judeus, né, que ainda não quiseram Jesus. Então, tem muitas ovelhas de Jesus que ainda não estão no aprisco, ainda não estão reunidas com Cristo, porque ainda não receberam Jesus. Então, essas ovelhas que ainda não vieram para Jesus, Satanás quer confundi-las para tirar do caminho. Mas ele não conseguirá, porque Jesus não deixará, apesar destas ovelhas
Apesar deste rebanho ainda não estar no aprisco de Cristo, ainda não estar na presença de Jesus, mas eles vão estar, porque Jesus conhece o coração de todos os seres humanos. E ele sabe quem são aqueles que irão aceitá-lo como Salvador. Então, Satanás está fazendo tudo para atrapalhar estas ovelhas de chegarem até ao pastor, o pastor Jesus. Mas ele não conseguirá. Em Gênesis 30, do 27 ao 26, ou melhor, 27 ao 26, Labão faz novo pacto com Jacó, para Jacó permanecer trabalhando para ele. Então agora Labão quer que Jacó continue trabalhando e dando lucro para ele, né? Mas agora Jacó vai querer um pagamento. Jacó agora vai querer receber um pagamento. Ele vai querer receber o seu salário, porque agora ele já comprou as suas esposas. Então, Labão faz um novo pacto. No verso 36 do capítulo 30, Labão tenta enganar Jacó. Labão tenta enganar Jacó. Deixa eu ler aqui. 31, capítulo 31, versículo 10, diz o seguinte. Gênesis 30, 31, 10, diz assim: Pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Então, aqui diz o seguinte, que Labão fez um trato com Jacó que as ovelhas listradas, malhadas e de cores seriam de Jacó, mas as brancas seriam de Labão. Mas Labão pegou as ovelhas brancas e levou, pegou as ovelhas listrada, malhada, tudo, e levou, deixou só as, brancas. E não deixou nenhuma que seria para Jacó. Então ele estava tentando roubar Jacó. Então ele fez essa mudança várias vezes. Uma vez era as brancas, outras vezes era as malhadas, outras vezes. Mas Deus sempre estava abençoando Jacó. E aqui no versículo 10, Deus mostrou para Jacó quem estava, cruzando com as ovelhas. Então, aquelas que Labão disse que seriam a de Jacó, então, era aquele tipo de ovelha que cruzava com as fêmeas. E tinham ovelhas do jeito que tinha o trato com Jacó, as ovelhas malhadas, ovelhas listradas. E assim Jacó começou a ter o seu rebanho, seu rebanho crescido. Então o rebanho de Jacó começou a crescer, começou a aumentar, porque Deus estava abençoando. Estava aumentando, porque Deus estava abençoando, estava havendo uma transferência de recursos, de bens. Deus estava transferindo os bens de Labão para Jacó. Jacó passou muitos anos trabalhando para Labão e enricando ele. Agora Deus estava transferindo, aquela riqueza. Então, Deus estava transferindo o rebanho de Labão para Jacó, enriquecendo assim a Jacó.
dos versos do 31, capítulo 31, dos versos do 1 ao 21, Jacó volta para a terra do seu pai, Isaque. Então, Jacó, ele vê que Labão não estava mais querendo, se agradando de Jacó, porque Jacó já tinha muitos rebanhos e o rebanho de Labão não aumentava. Porque se ele dizia que as ovelhas brancas eram de Jacó, as ovelhas só tinham filhos brancos. Se dizia que eram as listradas, que eram as malhadas, então as ovelhas só pariam desse jeito. E Labão não estava mais querendo, né, Jacó ali. Então a Jacó resolveu ir embora para a casa do seu pai. Então os versos do 14 ao 15, Jacó conversa com as suas esposas. Queriam voltar para a terra do seu pai. Então, 31, 14, 15 diz assim: Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram: Há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Então, aqui, Lia e Raquel está dizendo que elas, para o pai delas, eram consideradas como estrangeiros. Labão estava considerando as suas duas filhas como estrangeiras. O que isso quer dizer no mundo espiritual? No mundo espiritual, isso quer dizer que Lia e Raquel não pertenciam mais àquele povo. O pai de Lia, o pai de Raquel, ele era gentil, ele adorava ídolos, ele era idólatra. E ele não considerava mais as suas duas filhas como pertencendo àquele povo gentil. Por quê? Porque agora Lia e Raquel pertenciam a Jacó, e Jacó era de Deus. Então, o Deus de Jacó era o Deus único. Então, Lia e Raquel agora pertenciam a um novo Deus. Por isso, elas dizem aqui, pois nos vendeu, não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Desculpe, irmãos, é porque a letra está muito pequena. Então, elas estão dizendo que o pai delas não consideram mais elas como filhas, como pertencendo àquele povo. Meus irmãos, isso significa que quando nós somos comprados pelo Jacó espiritual, nós não pertencemos mais ao mundo, nós não somos mais gentios. Então, o que elas estão dizendo aqui é isto: Jacó comprou elas duas, passou 14 anos trabalhando para comprá-las. E o Jacó espiritual fez o mesmo. Ele veio do céu, ele deu a vida dele para nos comprar para o Pai eterno. Então, Jesus, ele pagou um alto preço, ele deu a vida dele. Então, por isso que Lia e Raquel diz que o pai delas, as considerava estrangeira, porque elas agora eram estrangeiras. Elas não pertenciam mais a este mundo. E nós, como filhos de Deus, somos estrangeiros. Jesus mesmo disse que nós somos estrangeiros neste mundo. Esse mundo, nós não pertencemos mais a ele, nós não somos mais dele. Então, Lia e Raquel não eram mais daquele mundo. Elas agora pertenciam a Jacó, pertenciam ao Pai eterno. Então, Labão, nesta passagem de Gênesis 31, do 14 ao 15,
não representa Deus. Aqui nesta passagem, Labão não está representando Deus, mas sim o mundo, né? As pessoas que não têm Deus, as pessoas que são perdidas. Então, ele não representa Deus, mas sim o pai humano de Lia e Raquel, com quem o Jacó humano se casou e delas, né? E delas veio Jesus, o Jacó espiritual. Então, para tirar desta nação terrena a nação espiritual, uma nova humanidade, uma nova criatura, nação mais uma criatura, não mais uma criação gerada da carne e do sangue do homem caído no pecado, mas uma criação nascida da água e do Espírito de Deus. Então, Lia e Raquel e Jacó humano, eles iam formar uma nação humana, uma nação de pessoas terrenas, ainda no pecado, a nação de Israel terrena. Então, eles iriam formar esta nação. E Jacó já tinha 11 filhos, só faltava o Benjamim para formar as 12 tribos de Israel. João 3, do 5 ao 7, Jesus, com o sangue dele, também viria desta nação terrena, para desta nação terrena tirar a nação espiritual. Uma criação que, para viver, teria uma criação que, para viver, teria que se alimentar da carne de Jesus e beber o sangue de Jesus. Então, essa nação espiritual que veio de Jesus, ela precisa estar se alimentando da carne e do sangue de Jesus. Então, se não nos alimentarmos da carne e do sangue de Jesus, então nós somos de Cristo. Então, quando Adão e Eva deixaram de se alimentar da árvore da vida, eles deixaram de ser filhos de Deus, passaram a ser mortos espiritualmente. Então, quando uma pessoa recebe Jesus, o Jacó espiritual, o segundo Adão, não é? O Filho de Deus. Então, quando a pessoa recebe Jesus, então essa pessoa ela vai se alimentar da carne e do sangue de Cristo. Porque se ela não se alimentar de Jesus, então ela não pertence a Jesus. Então, beber o sangue de Jesus, ou melhor, teria que crer em Jesus como o seu único e suficiente Salvador e Senhor, para o Espírito de Jesus vir morar na pessoa, ocorrendo assim um novo nascimento, um nascimento espiritual, não um nascimento mais carnal, não um nascimento mais do homem caído no pecado, mas um nascimento espiritual. Seja bem-vinda, Elisângela, que o Senhor te abençoe. Então, quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, então ela nasce novamente na família de Deus. Então ela passa a ter vida espiritual, ela passa novamente a ter comunhão com Deus, e ela precisa se alimentar de Jesus, se alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Não, então não é mais o nascimento humano, como Nicodemos pensava, não é? Como é que um homem velho pode voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus não fala deste nascimento humano, mas do nascimento espiritual, do novo nascimento, nascimento que vem de Deus, porque o Espírito de Deus dá vida para o nosso espírito. Então, quando a pessoa recebe Jesus, ela precisa se alimentar de Jesus. Aqui em João
no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus diz o seguinte, João 6, 53, diz assim, João 6, 53, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, quem se alimentar de Jesus vai ter vida eterna. Quem se alimentar do pão físico vai morrer, porque é um pão terreno, vem da terra. Nós temos para vivermos, para sermos uma nação israelita espiritual, temos que nascer da água e do Espírito, temos que nascer de Deus. Em Gênesis 31, do 31 ao 42, Labão vai atrás de Jacó. Então, Jacó, ele foge, não é? Com as suas duas esposas, as duas servas das suas esposas, seus filhos, seus rebanhos, seus empregados. Jacó já era rico, né? E Labão vai atrás para trazer as filhas e trazer os netos e trazer os bens de volta para sua casa. Então Labão vai atrás de Jacó para levar de volta, para trazer de volta, né, as duas esposas de Jacó que ele tinha comprado com o seu suor. Então Jacó ele comprou, pagou e agora Labão queria tomar. Com o seu suor, com o seu trabalho, queria levar os filhos e também os bens que o Pai eterno deu a Jacó. Então Deus quem deu os bens. Deus foi quem transferiu, né, os bens de Labão para Jacó. A Bíblia diz que os ímpios, né, eles trabalham para que nós, né, sejamos abençoados. E foi isso que aconteceu com Jacó. Seja bem-vindo, Verlene. Que o Senhor te abençoe. Então, Jacó, Labão, os bens, os rebanhos de Labão foi transferido para Jacó. Por quê? Porque Jacó já tinha a sua família pronta, agora ele precisava dos bens. E como Labão tinha sido muito injusto com Jacó, não tinha pago Jacó como deveria, então Deus, ele transferiu aquelas riquezas para Jacó, porque Deus é um Deus justo, né? E Labão era injusto com Jacó. Seja bem-vinda, Adriana. Que o Senhor te abençoe. Então, Satanás sempre tentará tirar de você tudo aquilo que Deus lhe deu, né? Sua família, seus filhos, seus bens, sua vida. Então, o diabo, ele sempre luta. Assim como Labão, né? Ele foi atrás de Jacó para levar a família dele, para levar os filhos, os bens, as esposas, as servas. Então, assim Satanás luta com nós, os filhos de Deus. Ele luta para destruir a nossa vida, destruir a nossa família, destruir os nossos bens, destruir a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Então, nós, como filhos de Deus, devemos estar na presença do Senhor, obedecendo a palavra dele. Então, Labão e os que com ele foram atrás de Jacó para lhe fazer o mal, e se
apossarem, né, de tudo que era de Jacó, em Gênesis 31, 22 ou 29, mas Deus não permitiu que Labão tocasse, né, em nada de Jacó. Então, Deus não permitiu que Labão fizesse isso. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, obedecendo o nosso Deus, fazendo a sua vontade, Satanás não tem poder na nossa vida, porque nós não estamos dando legalidade a Satanás. O que é dar legalidade? É estar na desobediência a Deus. Quando eu estou desobedecendo a Deus, estou obedecendo a Satanás. E se eu estou obedecendo a Satanás, estou dando legalidade a ele na minha vida. Mas se eu estou na obediência ao Pai eterno, o diabo não tem poder na minha vida. Aí é onde entra o Salmo 91. Eu estou no esconderijo do Altíssimo quando eu estou na obediência ao Pai. Mas se eu estou na desobediência ao Pai, então Satanás tem legalidade de fazer o que quer comigo. Mas no caso de Jacó, Jacó estava na obediência ao Pai. Então Satanás não tinha poder de tirar nada de Jacó. Então, se você não der legalidade a Satanás em sua vida, Deus não permitirá que Satanás toque em nada do que é seu. Gênesis 31, 24 e 29. Jacó não deu nenhuma legalidade para Labão lhe fazer mal. Quer dizer, Jacó não estava errado. Ele pegou a família dele e foi embora, porque ele não estava mais gostando da presença dele ali, né? Deus estava transferindo todos os bens de Labão para Jacó, porque Labão passou muitos anos roubando, né, Jacó. Então isso Deus não permitiu, por isso Deus não permitiu que Labão fizesse mal, nem a Jacó e nem a sua família e bens. Então devemos pensar nisso, meus irmãos, minhas irmãs, que não devemos dar legalidade a Satanás na nossa vida. Devemos andar na obediência ao nosso Pai eterno. Porque se em alguma área da nossa vida nós dermos legalidade a Satanás, ele vai ter poder para agir naquela área e Deus não vai fazer nada. Por quê? Porque estamos no pecado. Então, em Gênesis 31, 19, nos relata Raquel furtando, roubando os ídolos de Labão. O que isto significa espiritualmente? Significa a idolatria da nação de Israel. Significa que tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá iriam se afastar do Criador, iriam adorar os ídolos dos gentios, até a vinda do Messias. Então nós vemos que o reino de Judá, que é o Israel de hoje, ainda hoje eles estão afastados de Deus. Eles vivem na idolatria de Mamon, eles amam o dinheiro. Eles não quiseram Jesus, eles rejeitaram, né, o seu Messias. Significa que a Israel terrena sempre seria infiel ao seu Criador. Então, a Israel terrena é a Israel de hoje. Eles rejeitaram Jesus. Eles não quiseram Jesus. Ainda hoje eles têm outro Deus na sua presença, que é o Mamon, né? Sempre em busca de um novo Deus. Mas a verdadeira Israel, a Israel espiritual, é fiel ao seu Criador, é fiel ao seu esposo. Meu irmão, não existe duas igrejas, existe só uma igreja. Só que Satanás colocou uma outra igreja dentro, misturado com a verdadeira igreja. Então, a verdadeira igreja é aquela que tem Jesus como centro da sua vida, aquela que está na obediência a Deus. Mas junto com essa igreja tem a falsa, que só quer as coisas deste mundo, que só vive em busca das coisas materiais, que não tem compromisso com Deus, que não ama a Deus, que não obedece a Deus. Do mesmo jeito como tem o joio e o trigo. Então, em Gênesis 31, 43, o Labão terreno, falando para o Jacó terreno, das suas filhas terrenas, com seus filhos terrenos, e os seus bens terrenos, aqui a parte terrena, não é?
pois seriam desta família, né, terrena, que viria o Filho de Deus, é da nação de Israel, a nação terrena, né, no pecado, longe de Deus. É desta nação que viria o Filho de Deus, que é Jesus. Então, Jesus veio da nação de Israel, da nação terrena, para que através dela fosse tirada a Israel espiritual. Então, a Israel que vai para o céu é aquela Israel que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e nasce da água e do Espírito, que é um nascimento espiritual, que é um nascimento de Deus. É Deus quem nos dá vida novamente ao nosso espírito. Não é aquela Israel que são os descendentes de sangue, não é? De Abraão, mas sim nós, os filhos de Deus, nascidos por causa de Jesus, do sangue de Jesus, que é o sangue de Cristo, quem nos purifica de todo o pecado e nos lava os pecados e nos dá vida. Abraão, o sangue de Abraão não dá vida para ninguém, a não ser que eles se convertam, que eles reconheçam Jesus como Salvador, mas eles ainda não fizeram, né? Em Gênesis 31, 44 ao 53, Labão faz um acordo com Jacó. Então, aqui há um novo acordo. Então, Labão foi atrás de Jacó. Deus não permitiu que ele tocasse em Jacó, tocasse nos bens. Deus falou com Labão num sonho, para ele não fazer nada. Então, observe o que Labão fala para Jacó em Gênesis. Irmão, pode ler essas passagens em casa, porque não dá para me ler, porque senão vai passar mais de uma hora. Observe o que Labão fala para Jacó em Gênesis 31, do 49 ao 50. Labão diz para Jacó não casar com outras mulheres. Então, deixa eu ler bem aqui. Gênesis 31, do 59 ao 60. Aliás, 49 ao 50. Que diz assim... 49 e 50. Diz assim: E Mispa, pois, disse: Vigiai. Parece que eu tô. 31, 49. E Mispa, pois, disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue, quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres, além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Então, aqui, Labão está dizendo para Jacó o seguinte: você não pode casar com mais nenhuma mulher. Você não pode ter outra esposa a não ser as minhas 2 filhas. Eu vou ficar aqui na minha terra e você vai para a sua terra. Mas Deus é testemunha entre mim e você. Então, este é o nosso acordo. Você não vai casar com outra mulher, a não ser com as minhas 2 filhas. Então, Labão diz para Jacó não casar com outras mulheres. O que isto significa no mundo espiritual? Esse acordo de Labão, Jacó não casar com outras mulheres, não ter outras mulheres na vida dele. O que isso significa espiritualmente? Que Lia e Raquel pertencia a Deus, que somente Israel, os descendentes de Abraão, seria povo de Deus. Então, aqui significa que Lia e Raquel não pertenciam mais ao mundo, o mundo caído no pecado. Agora elas pertenciam a Deus.
Então, Lia e Raquel juntas é a nação de Israel, a nação que Deus escolheu para si, para dela vir o seu filho. Então, até então, Deus ainda não tinha escolhido nenhuma nação, mas agora Deus escolheu Jacó, de Jacó vir a nação que dela viria o seu filho. Então, Lia e Raquel representam a nação de Israel e Jacó não poderia casar com outras mulheres. Que outras mulheres é essa? Os gentios. Então, o Jacó espiritual, não poderia se relacionar com os gentios. Então, os gentios não fariam parte do povo de Deus. Então, preste atenção. Então, é isso que Labão está dizendo. Olha, nós somos gentios e vocês agora são. Nós adoramos muitos deuses e vocês adoram só um Deus só. Vocês adoram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês não têm nada a ver conosco. Então, as esposas de você, a tua esposa, as tuas esposas são as duas filhas. E elas não pertencem mais aos gentios. Então, você não pode casar com nenhuma mulher mais dos gentios. Era isso que Labão estava dizendo. Então, é isso que significa este recado de Labão. Jacó não poderia se envolver em casamento com os gentios, não poderia se misturar, né? Então, significa que Lia e Raquel pertenciam a Deus, que somente Israel, os descendentes de Abraão, seria povo de Deus. Os gentios não poderiam fazer parte deste povo, somente os israelitas iriam para o Pai eterno. Já pensou, meus irmãos? Nós iríamos para o inferno. Por isso, Deus permitiu que o reino de Israel se misturasse com os gentios, para que pudesse assim salvar. Então, Deus, ele nos ama tanto, me presta atenção. Deus, ele permitiu que uma parte de Israel se misturasse, se tornasse gentil. Então, o reino de Israel, ele se afastou de Deus, ele morreu espiritualmente, ele se tornou gentil. Então, uma parte de Israel, nós já vimos, né, que é comparada a Lia. Por isso, Deus permitiu que o reino de Israel, que é a Samaria, se misturasse com os gentios, para que pudesse, assim, salvar, não é, os gentios. Por isso, Deus não permitiu que Labão fizesse mal, nem a Jacó e nem a sua família. Então, nós devemos prestar atenção o quanto Deus nos ama. Deus, ele nos ama tanto que ele deu o filho dele, né, Jesus. Mas Jesus primeiro foi para os gentios, para salvar os gentios, que eram o reino de Israel misturado com os gentios. Então, eles se tornaram gentios. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, que representavam os gentios. Então, essa parte de Israel se misturou com os gentios para poder salvar os gentios, que somos nós. Aqui em Romanos, não vou ler porque é muito grande, os irmãos podem ler em casa. Em Romanos 11, do 11 ao 20, se Samaria não tivesse se tornado estrangeira ou gentil, né, para os judeus, se não se tivesse tornada morta como os gentios, para se igualar aos gentios, os gentios não poderiam ser salvos, pois Jacó não poderia ter uma terceira esposa. Então, Jacó casou com duas esposas, Lia e Raquel. Lia, representando o reino de Israel, se misturou com os gentios, se tornou gentil para poder trazer os gentios para o reino de Deus, para todos os gentios ter esta oportunidade de salvação.
Então, aqui em Romanos 11, do 11 ao 20, fala do excerto, né? Incerto. Então, Deus, através da rejeição dos judeus a Jesus, eles rejeitaram Jesus como seu Messias, e devido, Samaria já ter se tornado gentil, porque tinha rejeitado a Deus, estava na idolatria, tinha se casado com os gentios, agora se tornou gentil. Então agora Deus poderia dar a oportunidade para os gentios de serem salvos também. Então nós tivemos esta oportunidade. Então, devido à rejeição de Judá a Jesus, o seu Messias é esperado. Então, eles esperavam tanto o Messias. Quando o Messias chegou, eles não quiseram. Então, a Samaria, que estava morta e longe do Pai, Samaria são as 10 tribos de Israel, o reino de Israel, a Lia, Então, pôde voltar para a presença do Pai, juntamente com a oliveira brava, que são os gentios, que é eu e você. Então, eu vou ler bem aqui Romanos 11, 18, vou ler só esse versículo aqui. Então, Deus, ele amou todas as pessoas do mundo, mas ele chamou na terra uma nação para o servir, para lhe representar, para através desta nação todas as outras nações, todas as pessoas conhecessem a ele. Mas os judeus rejeitaram, Então, Deus deu a oportunidade para todos nós. Romanos 11, 18 nos diz assim: não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, aqui Deus está falando dos judeus. Então, os judeus são a oliveira verdadeira. Eles é que são o povo escolhido por Deus para servir a Deus. Eles é que são os descendentes de sangue, de Abraão. E nós, os gentios, não tínhamos direito. Lá Jacó e Labão fizeram um acordo. Nós somos gentios, ficamos de um lado, e você não é mais gentio, você agora pertence a um Deus só, então você não tem que se misturar conosco. Minhas filhas agora já são estrangeiras para mim. Então, a nação de Israel é do único Deus verdadeiro, mas os gentios adoram muitos outros deuses, mas Deus queria salvar os gentios também. Por isso ele permitiu que uma parte de Israel se tornasse gentil para poder encertar os gentios nesta parte que se tornou gentil, que é a Samaria. Então, quando a Samaria veio para Jesus, arrependida dos seus pecados, os gentios vieram com ela, porque ela se tornou gentil. Então, em Romanos 11, 18, Deus está dizendo para os gentios, para os que são o Israel espiritual, para aqueles que já reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, como Messias prometido por Deus, aquela pessoa que é arrependida dos seus pecados, reconhece que só Jesus é Deus, o Salvador, e aceita ele como seu Salvador, confessa os seus pecados. Então, essa pessoa se tornou uma nova pessoa, nascida de Deus espiritualmente, mas não devemos nos gloriar disso, não devemos nos exaltar, porque nós já temos Jesus e os judeus não têm. Por quê? Porque eles é que são os verdadeiros, o verdadeiro povo de Deus. Então, porque nós somos galhos que foram insertados lá nos judeus. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 11, 18. Porque Deus quebrou alguns galhos desta oliveira para nos colocar lá no lugar. Deus tirou alguns galhos que não creram em Jesus para colocar os gentios que somos nós. E por isso, lá em João 1,
11:12 diz: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Deus deu a oportunidade para todos os gentios que creem no seu Filho e o recebem como Salvador de suas vidas, né? Para ter esta oportunidade de serem salvos, de serem enxertados nessa oliveira verdadeira. Então nós éramos a oliveira brava, né? Longe de Deus, os gentios que não serviam a Deus, que não amavam a Deus, que tinha outros deuses, mas agora nós fomos insertados, né? Insertados nesta oliveira, a oliveira brava, na oliveira verdadeira, são os judeus. Então nós agora fazemos parte desta nação, só que é a nação espiritual, não é a nação terrena. Então em Gênesis 31:52, Labão e Jacó fazem uma aliança. O que significa esta aliança de Jacó e Labão? No mundo espiritual, significa separação entre o povo de Deus e o povo do maligno. Então, os irmãos podem ler Gênesis 31:52. Deixa eu ver bem aqui. Gênesis 31:52. Não estou quase enxergando aqui, mas eu vou ver se eu consigo ler. Gênesis 31:52 diz assim: Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passai o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. Então, aqui houve a separação entre o povo de Deus e o povo do maligno. Os gentios são aqueles que não servem a Deus. E a nação de Israel é o povo que serve a Deus. Esta é Gênesis 31:52, é isso que Labão está dizendo. Então, vocês são de um Deus único, mas nós aqui somos de muitos deuses. Então, vocês não vêm para cá e nem nós vamos para lá. Então, significa que Jesus não poderia casar com mulheres ou ter mulheres gentios. Mas Jesus, Deus, né, que nos ama tanto, permitiu que o reino de Israel se tornasse gentil para poder encaixar os gentios ali. E assim não quebrando a lei, não quebrando o acordo. Jesus não se casou com os gentios. Jesus não fez os gentios do seu povo. Mas o povo gentil se chegou para os judeus. Ali foi encaixado para que se tornasse também povo de Deus. E Deus deu a oportunidade. Então, os gentios foram encaixados na oliveira verdadeira. Por quê? Porque eles se tornaram gentios. Então, o que significa esta aliança de Jacó e Labão no mundo espiritual? Significa a separação entre o povo de Deus e o povo do maligno. Os que escolhem Satanás como seu Deus, o Deus Pai não pode interferir na escolha da pessoa. Não pode mudar o desejo da pessoa em sua escolha, pois o próprio Deus deu esta lei do livre-arbítrio, da livre escolha. Então, a pessoa que escolhe Satanás como seu Deus, Deus não pode se interferir nessa escolha da pessoa. É livre-arbítrio. Então, a pessoa quer adorar outros deuses, não quer Deus, então Deus não pode se interferir. Então, o que é que Deus pode fazer? O Espírito Santo está convencendo, está mostrando à pessoa que se ela não se arrepender, ela vai para o inferno. Mas Jesus, Deus, não pode interferir na escolha da pessoa. Do mesmo jeito, Satanás, ele não pode interferir que a pessoa mude, deixe de servir a Deus. Se a pessoa escolhe Deus como o Deus único, como seu único Deus, Satanás não pode interferir, porque a escolha da pessoa é o livre-arbítrio. Então, a pessoa é que vai escolher se quer Deus ou se quer Satanás. Então, esta é a lei que Deus deu para Adão lá no Éden, o livre-arbítrio. Então, Deus deu para
a pessoa esta liberdade de escolher aquilo que ela quer, né? Ela quer na eternidade, se ela quer ficar ao lado de Deus ou se ela quer ficar ao lado do diabo. Agora, se a pessoa não quer, ali assim como Paulo diz, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu estou fazendo. Então, na nossa carne há uma luta, uma guerra espiritual. E nós queremos estar na obediência a Deus, mas muitas vezes nós desobedecemos. Então há esta guerra. Eu quero obedecer a Deus. Eu luto para obedecer a Deus. Eu me esforço para estar na obediência a Deus. Mas muitas vezes eu não consigo. Deus, ele está vendo a intenção do nosso coração. Ele está vendo o desejo que nós temos de servir a Ele. E Deus vai nos ajudar a obedecê-lo. Porque Ele está vendo o desejo, esta é a nossa escolha. É obedecer a Deus. É fazer a sua vontade, é abandonar o pecado. Então Deus vai nos dar esta condição. Aqui Gálatas 5, do 16 ao 17, diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Então, a nossa carne quer que a gente ande na desobediência, mas o Espírito quer que a gente seja obediente a esta guerra. Mas se a minha vontade, o meu desejo, a minha intenção é de fazer a vontade de Deus, então é isto que importa, porque é o livre-arbítrio, eu estou escolhendo, mas eu estou lutando, não estou conseguindo. Deus vai me dar força, vai me fortalecer para me vencer. E eu vou vencer, por quê? Porque estou lutando para conseguir. Não sei se os irmãos estão entendendo. Gênesis 31, 54, Jacó oferece um sacrifício ao Pai Eterno. Então, que nós possamos também fazer como Jacó, não é? Ser este sacrifício vivo diante de Deus. Nos sacrificarmos para ter Jesus, para obedecer a Jesus, para fazer a sua vontade. Sacrificar significa renunciar a nós mesmos, os nossos desejos, não fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, depois de todo aquele acordo entre Jacó e Labão, ele fez um sacrifício a Deus. Agora ele tinha vencido. Então, nós também devemos estar nos oferecendo a Deus como este sacrifício que está na obediência. Em Marcos 14, 32 a 42, nos mostra que Jesus passou a noite toda lutando para vencer a sua proposta, ou lutando para vencer a sua própria vontade. Jesus lutou a noite toda para vencer a si mesmo, para vencer o seu eu, aquela vontade de não ir para o Calvário. Jesus não queria, mas esta era a vontade do Pai. Então ele passou a noite toda conversando com o Pai, orando, pedindo: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não tiver outro meio, eu aceito. Então ele passou a noite toda neste sofrimento. Mas Jesus, ele não negou o Calvário, ele aceitou o Calvário, ele aceitou o sofrimento, porque esta era a vontade do Pai. Então nós devemos fazer a mesma coisa. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas porque Jesus não quer que eu faça aquilo, eu não vou fazer. Eu não vou mentir. Deus, ele não quer que eu minta, então não vou mentir. A minha vontade é de andar mentindo, é de andar contando piadinhas. Mas eu não vou fazer isso porque essa não é a vontade do meu Pai, e assim em todas as áreas da nossa vida. Então, para Jesus poder resistir à sua vontade de não aceitar beber o cálice que salvaria a humanidade da escravidão, do pecado e da morte eterna, e também a tentação do diabo, Jesus passou a noite em oração. Jesus passou a noite falando com o seu Pai. Preste atenção. Jesus passou a noite conversando com Deus naquela luta. E nós queremos vencer os problemas, as tentações do maligno,
mas bem alimentados, né? Dormindo bem, não é? Então, não sofrendo nada. Nós queremos estar bem vestido, bem arrumado, bem alimentado, não orando, não lendo a Bíblia, não tendo comunhão com Deus, não gastando tempo na presença de Deus, em oração, em jejum. Como podemos vencer, meus irmãos, nós mesmos e vencer a Satanás se nós não estamos em comunhão com Deus? Nós não estamos matando o nosso eu, não estamos negando a nossa vontade. Então precisamos matar a nossa carne, o nosso desejo de fazer as coisas erradas. Se não estamos na presença do Pai todo o tempo todo, se não estivermos, né, se não estamos nos alimentando espiritualmente da palavra do Pai, nem estamos em conversa com o Pai, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Se não estivermos em comunhão com Deus, será muito difícil vencermos o nosso velho homem, o nosso inimigo. Se fizermos como os discípulos, em Marcos 17, do 33, do 37 ao 38, 40 ao 42, que eles fugiram, né? Quando chegou lá a guarda para prender Jesus, eles fugiram da presença de Deus. Se não estivermos orando e jejuando e buscando a Deus e nos sacrificando e negando o nosso eixo, também em comunhão com Cristo, nós vamos fazer igual os discípulos. Os discípulos passaram a noite dormindo e Jesus acordado falando com Deus. Para você vencer você mesmo, você precisa estar orando e vigiando. Você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa estar matando o seu velho eu, né? O seu velho homem. Para vencermos as perseguições que estão vindo para a igreja, é necessário que a igreja comece a fazer já aquilo que Jesus nos manda em Marcos 14, 38, que é vigiai e orai. Temos que estar vigiando, não é o outro que nós vamos vigiar. É a nós mesmos, nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que estar vigiando para rejeitar as coisas do mal. Ou a igreja se desperta para vigiar e orar agora, ou estes despercebidos sairão da presença de Jesus para se encontrarem, para se esconderem e até mesmo negarem, né? Pedro, ele negou Jesus, né? Ele não disse que era discípulo de Jesus, ele teve medo de morrer. Muitas pessoas andam morrendo de medo de morrer, mas a perseguição está vindo e Jesus disse que muitos irão ser mortos. Nas outras nações, muitos estão morrendo. Se você tiver medo de morrer por Jesus, então você não está preparado para ir para o céu. Preste atenção, se prepare. Nós estamos nos últimos dias, Jesus está vindo. Então, muitas pessoas irão fazer como Pedro, né? Negar Jesus. Muitas pessoas que hoje não estão percebendo ou não estão querendo acreditar nos sinais, nas profecias, nas escrituras que Jesus deixou para avisar a igreja da sua vinda, muitas destas pessoas, como Pedro, irão chorar amargamente, arrependidas, porque Jesus vem, leva a igreja e você não vai. Pedro obteve o perdão e pôde ser redimido pelo Senhor Jesus. Mas quando Jesus vier levar a igreja e você não for, como é que vai ser? Você vai fugir do anticristo? Você vai resistir todo o mal que vai vir, que já está vindo e que nós já estamos vendo esse mal a cada dia mais próximo de nós? Em Gênesis 32, do 27 ao 29, o Deus Filho, na presença do Pai da eternidade, abençoa o Jacó espiritual e o Jacó humano, para termos certeza de que este homem, né, que lutou com Jacó
Podemos ler Josué 5, do 13 ao 5. Eu não vou ler 15, porque já está tarde, né? Já está com mais de 1 hora que nós estamos aqui nesse estudo. Então, Josué 5, do 13 ao 15. O homem que lutou com Jacó, o homem humano, o Jacó humano lutou com o homem, era o próprio Jesus lutando com o Jacó humano. Então, o Jacó espiritual lutando com o Jacó humano. Então, em Gênesis 35, do 10 ao 13, Deus, mais uma vez, muda o nome de Jacó. Então, o Jacó humano lutando com o homem ou com o anjo, aquele anjo era Jesus. Jesus muda o nome de Jacó. Mas em Gênesis 35, do 10 ao 13, Deus, mais uma vez, muda o nome de Jacó, confirmando, né, a bênção que Deus deu, tanto a bênção humana, que é a nação humana, como a bênção espiritual, que é a nação espiritual. Em Gênesis 32, do 24 ao 29, a luta de Jacó é o homem, e o homem, a luta de Jacó e o homem, que é o anjo, né, que é Jesus, era a luta pelo direito da nação de Israel. Então, Jacó lutava por Israel. O Jacó terreno com a Israel terreno, mas o Jacó espiritual com a Israel espiritual. Então, o anjo lutava com o homem e o homem lutava com o anjo. Deus lutava com o homem e o homem lutava com Deus. Então, os dois estavam lutando pela mesma coisa. Jacó humano pela nação terrena, Jacó espiritual pela nação espiritual. Então, Jacó terreno lutando com a sua velha natureza para ocorrer a mudança de mente, né? Mudança de atitude. Gálatas 5, do 16 ao 22. O Jacó espiritual também lutando com a sua própria vontade. Lá no Getsêmani, nós já lemos, para obedecer o Pai. Tanto o Jacó humano como o Jacó espiritual, que é Jesus, foram vitoriosos e ganharam o direito de receberem a bênção que já era deles por direito dado pelo Pai. Então, Deus tinha dado esta bênção, tanto para o Jacó humano como para o Jacó espiritual, né? Gênesis 25, 23 e João 3,16, do 16 ao 21. Em Mateus 11, 12, nos diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Somente aqueles que estão se esforçando para abandonarem os seus pecados, para viver em santidade, aqueles que estão lutando consigo mesmo, com o seu velho homem e com o homem da iniquidade, e estão sendo vitoriosos. Só estas pessoas, meus irmãos, só estas pessoas vencendo as provas que o Deus Pai está dando, só essas pessoas irão para o céu. Somente estes são os que estão tomando posse do reino de Deus. Somente estes terão o direito de entrar no reino dos céus, na Israel celestial, na Israel eterna. Lucas 13, 24 nos diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Vou ler bem aqui, Lucas, já tá tarde, mas vou ler assim mesmo. Lucas 13, 24. Diz o seguinte: respondeu-lhes: esforçai-vos, pois, por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, muitos vão querer entrar pela porta estreita, mas não vão conseguir. Por quê? Porque não estão se esforçando, não estão querendo abandonar o pecado, não estão se santificando, não estão se aproximando de Deus, não estão abandonando o seu eu, o seu velho homem. Esta luta contra a sua vontade de pecar e a sua vontade de ser obediente a Deus é uma luta, é uma guerra.
Nosso espírito quer obedecer a Deus, mas nossa carne quer pecar. Então devemos vencer a nossa carne, converter essa carne, porque, como nós vimos no estudo passado, só irá para o céu quando a carne e o espírito estiverem todos servindo a Deus. E você, meu amigo, que ouviu esse estudo, você entendeu, você não quer receber Jesus, se você entendeu essa mensagem, quer receber Jesus, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse estudo que o Senhor me deu e eu entendi. Eu quero, Senhor, na minha vida, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu lhe aceito, eu quero fazer parte dessa Jerusalém espiritual. Perdoe os meus pecados, que o teu Espírito venha habitar em mim. E me aceite como seu filho, como essa nova humanidade. Obrigado por teres dado a sua vida por mim. No nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente, então você é salvo. Mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho. Compartilhe. Não deixe de dar seu bonzinho, não. E vá no meu canal lá no YouTube. Também se inscreva lá. E até a próxima live. Até sábado.